Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de um queridíssimo amigo, não só amigo, era amigo da família, porque o Pedro Kassab, meu querido amigo, meu confrade na Academia Paulista de Letras, pai do secretário Gilberto Kassab, amigo desde Priscas Eras, ele era uma das pessoas mais cultas que eu conheci. Tínhamos na academia uma profunda admiração por ele, pela sua cultura geral, não só de educador, de um grande médico que era. E temos, portanto, o secretário de governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, ex-prefeito, deputado federal, etc., para discutirmos um pouco sobre o que está sendo feito em São Paulo, no governo do Estado, e vamos discutir no segundo bloco a reforma tributária que está pretendendo levar a toque de caixa, assim que ainda se tenha, e quero o texto. Meu caríssimo, e nós nos chamamos, como eu chamei já aqueles amigos mais íntimos, no programa de você, eu gostaria que você também me chamasse de você, porque isto é uma conversa em família, praticamente, até porque a Rede de Vida se diz e é a rede da família. Meu caro Gilberto, muito obrigado por estar aqui presente no nosso programa. Eu gostaria que você falasse o que o governo do Estado de São Paulo, quais são as realizações, quais são os projetos, as programações para esses próximos 4 anos. Ives, eu que tenho uma alegria imensa estar aqui com você, como você bem disse, amigo da família, onde todos nós, seus amigos, admiradores, tem o privilégio de poder, em alguns momentos como esse, debater com uma pessoa tão qualificada. Eu quero saudar todos aqueles que nos acompanham e dizer que, em relação ao governo do Estado de São Paulo, existe hoje muito otimismo em relação à gestão. Primeiro porque o Tarcísio se elegeu com a imagem de um bom realizador, de um bom gestor. As pessoas ouviam falar, olha, existe o Tarcísio que, nas oportunidades que a vida lhe deu, teve um desempenho extraordinário, seja como diretor-geral do DENIT, seja como coordenador das parcerias do governo Temer, dos projetos de parcerias, seja recentemente como ministro do governo Bolsonaro. Ele pôde mostrar em todos esses momentos muita capacidade, boa formação, capacidade de trabalho, não apenas capacidade técnica, o que o credenciou a chegar em São Paulo como candidato forte a governador, porque as pessoas falam, pô, esse Tarcísio é bom, ele cumpriu aí os compromissos, ele teve um excelente desempenho, será um bom governador, e felizmente está acontecendo aquilo que a gente previa. É uma excelente gestão, em pouco tempo ele tem uma radiografia muito profunda, muito exata, de tudo que é desafio no estado de São Paulo. As soluções são complexas, envolvem muitos recursos, mas, felizmente, com capacidade, com boa equipe, os recursos aparecem, não é? Um dos maiores desafios está no campo da saúde, Ives. Hoje, e aliás, já o Adílio Jatene dizia isso lá atrás, quando foi ministro do Fernando Henrique, que o problema da saúde é gravíssimo, porque o nosso sistema público de saúde, o SUS, ele é exemplar e já naquela época faltavam recursos. Imagina hoje, então. Foi inventada uma forma de arrecadação CPMF, acabou não dando certo e até hoje não se encontrou uma fórmula adicional de financiar a saúde pública no Brasil. Nós temos que realmente encontrar o caminho. Nós temos 2 países que têm um sistema público de saúde extraordinário. A Inglaterra, que é conhecido por todos, admirado e de uma eficiência muito grande, e o Brasil, o nosso SUS. Porém, o nosso SUS tem um problema de subfinanciamento. Nós precisamos encontrar forma de recurso. O brasileiro não consegue mais viver sem o SUS. O brasileiro confia no SUS. A nossa rede pública de equipamentos, seja os municipais, seja os estaduais, seja da União, os contratados, direta e indiretamente, funcionam muito bem. Porém, precisamos mais recursos para valorizar os profissionais. Hoje, os profissionais são muito desvalorizados, os salários muito baixos, uma profissão onde
os profissionais, eles passam por enormes sacrifícios de carga horária. Você sabe que o profissional da saúde, seja o enfermeiro, assistente de enfermagem ou o médico, eles não têm horário e a defasagem é muito grande nos salários. Nós precisamos encontrar uma forma de financiar a saúde. É evidente que esse financiamento passa por uma reforma administrativa, aonde você privilegia, o Estado precisa privilegiar o que trabalha, o Estado precisa punir aquele que não trabalha, e com isso nós possamos avançar. O Tarcísio, além da questão da saúde, que é uma preocupação, nós temos aqui no governo do Estado de São Paulo a preocupação em retomar obras paradas, e são muitas, não é? O metrô, que há anos todos dizem que vai fazer o metrô chegar até a Grande São Paulo, São Bernardo, Santo André, Taboão, Guarulhos e tantas outras cidades da região metropolitana, o que é correto, adequado, infelizmente isso não aconteceu. A disposição do governador Tarcísio é efetivamente agora cumprir, atender essas expectativas de todos aqueles que moram na Grande São Paulo para levar o metrô até a ponta, não é? Isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas. A reforma administrativa vai realmente ser uma solução para muitos problemas, não é? Nós sabemos que o Estado está inchado, haja vista aí instituições que tiveram greve recentemente e deu para perceber que a greve ela é um instrumento legítimo, mas também deu para perceber a vulnerabilidade dos nossos servidores, porque existe muita ociosidade, o Estado está inchado, o Estado está grande demais. É evidente que o Estado precisa ser forte na saúde, forte na educação, forte na segurança, mas forte e não inchado, precisa ser eficiente, não pode ser ineficiente. Então, são esses pontos que o Tarcísio vai trazer aqui para a gestão, na medicina, associar as nossas ações à telemedicina, acrescentando a telemedicina, não é? Na educação, investindo forte em tecnologia para disponibilizá-las junto aos alunos da rede pública. Eu acho que são os pontos assim, básicos assim, para abordar num tempo tão curto que a gente tem, não é, Ives? E também ficar à disposição para que você possa fazer alguma observação que eu aqui... E algo que também impressiona, que impressionou nossos telespectadores, é que também aqui na cidade de São Paulo está se revalorizando o centro graças ao Tarcísio. Vocês estão fazendo um projeto de revalorização do centro extremamente importante, porque em quase todas as cidades importantes, por exemplo, você vai a Paris, você vai a Londres, etc., o centro da cidade é o centro da cidade. Quando você vai Montmartre, quando Madeleine, quando se pega mesmo em Nova York, na ilha de Manhattan, né, que nós estamos, nas aquelas avenidas principais que são do centro. Agora, nós tivemos um centro degradado e há todo um projeto de vocês também para valorização do centro, o que demonstra essa preocupação de fazer com que volte a ter a beleza que tinha há 20, diria uns 30 ou 40 anos atrás, o centro da cidade de São Paulo, não é? É isso mesmo. O principal projeto de recuperação do centro é aquele que vai procurar concentrar ao longo do Palácio dos Campos Elíseos, em torno dele, uma esplanada de secretarias, concentrar todas as secretarias, empresas, autarquias naquela região, fazendo com que, a partir daquela região, desse ponto, a gente possa expandir serviços, expandir o comércio, expandir, enfim, todos os equipamentos necessários para dar atenção, dar amparo, dar retaguarda para o funcionamento do governo nesse local. Isso vai contribuir muito para a recuperação do centro de São Paulo. A nossa disposição é muito grande. Já vista quem circula hoje pela Praça da Sé, por exemplo, e seu entorno, já vê que está diferente. Isso é uma ação do governo de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, uma parceria do Tarcísio com o Ricardo Nunes, que
tem tudo para dar certo. O importante é que acreditemos e possamos trabalhar bastante. O Gilberto, você que também foi prefeito da cidade e sabe os desafios da cidade de São Paulo, você acha interessante, porque nós tivemos uma descentralização que complicou também a vida, por exemplo, do profissional liberal. Quando eu me formei, eu ia à faculdade, eu montei um escritório na Praça João Mendes, e eu tinha todos, a Justiça do Trabalho colado, ficava praticamente no centro, os tribunais, as varas lá distribuídas. A própria Justiça Federal era na Praça da Justiça, eram as varas da Justiça Federal, e hoje nós fomos descentralizando, tudo ficou distante. Você vê não só o Poder Executivo, mas a possibilidade dos poderes judiciários, por exemplo, também se concentrar no centro, ou você acha que isso vai ser difícil em decorrência da autonomia que o Poder Judiciário tem? Eu acho bastante possível, até porque, na medida em que o centro se recupere, volta a ser atrativo para os advogados, não é? Os juízes também não vão achar ruim. O que existe nos últimos anos, diante do abandono do centro, foi uma vontade muito grande de todos aqueles que lá trabalhavam de sair de lá. A questão de segurança é algo muito grave, não é? Então, a prioridade é recuperar, trazer mais segurança, não é? Dar a orientação adequada para aqueles que moram na rua, indicando caminhos, não é? Os equipamentos sociais que prestam relevantes serviços aí junto às pessoas vulneráveis, e dessa maneira a gente vai ocupando o espaço com atividades importantes, atividades que vão ser enraizadas e com o tempo vão contribuir para que a gente tenha o simbolismo, né, da recuperação do centro, porque não adianta apenas a gente ter números, precisa ter o simbolismo, precisa ter a fotografia, precisa ter a imagem das pessoas trabalhando lá, frequentando restaurantes, fazendo compras no comércio. Obrigado. Nós vamos agora para os nossos comerciais, Gilberto, e voltaremos e falaremos sobre reforma tributária no segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, já no seu 11º ano, com a entrevista com um queridíssimo amigo, ex-prefeito de São Paulo, deputado federal, e um dos mais brilhantes articuladores políticos da história do Brasil. Todos sabem que a figura do meu amigo Gilberto Kassab é fundamentalmente o homem que tem a visão global da política e sabe os caminhos necessários para os bons acordos, os acordos éticos e legítimos. Como eu faço em todos os programas, Gilberto, eu entrego um livro que eu vou mandar entregar aí no Palácio do Bandeirantes. Estes são reflexões sobre o livro Caminho, São José Maria Escrivá, uma meditação para cada um dos pontos que eu fiz e que representa, o livro intitula-se Minha Luta, a Luz do Caminho. A luta com as vitórias e fracassos todo cidadão tem na sua luta durante esta passagem pela Terra. Vou lhe mandar. Mas eu queria, nesse bloco, meu caro Gilberto, analisar o plano da reforma tributária. Eu me formei em 58, já comecei em direito tributário, fui amigo dos pais do direito tributário, Rui Barbosa, Rubens Gomes de Souza, Gilberto Lioa Canto, Carlos da Rocha Guimarães. Tive livros escritos com todos eles na fim da década de 60, de 70. Participei da Constituinte em audiências públicas, auxiliei Dornelles e Paturi, alguns dos dispositivos estão lá na Constituição, foram de discussão, até alguns de redação minha. Com o Bernardo continuamos até hoje. E sempre me preocupou aquele projeto que foi aprovado, que não era mau em 88, foi tendo gradativamente uma desfiguração através dos governos. E aquele sistema que foi pensado desde 60 por Rubens, por Gilberto, por Tito Rezende,
o Ademar Baleiro, etc., ele foi sendo deturpado. Resultado, nós temos um sistema hoje caótico, não pela linha geral daquela publicação, mas fundamentalmente em decorrência da série de penduricários que foram sendo colocados na Constituição por mais de centenas de emendas. Agora eles estão com um projeto no qual nós sabemos o que eles estão pretendendo, dizem que é uma união dos dois projetos, PEC 45 e 110, pretendem aprovar a toque de caixa, nós não temos, e se percebe desde o início que nós estaremos com uma redução do Pacto Federativo, uma concentração novamente de poder em termos da União e com o risco dos estados que têm na federação autonomia financeira, política e administrativa perderem a sua autonomia financeira. Como é que vocês estão vendo aí pelo governo do Estado de São Paulo essas tratativas de reforma tributária, cujas discussões até agora nunca redundaram numa reforma, poderia ter sido feito de uma forma muito mais simples, pela simplificação do que está, e não por mudanças de todo o sistema. Como você vê o problema, Gilberto? Eu vejo, Ives, com muita preocupação. Você sabe que, teoricamente, quando você faz uma reforma tributária, você dificilmente faz uma reforma para elevar a carga tributária. Até pode fazer, mas não é o objetivo sempre é tentar diminuir a carga tributária, que no Brasil já é elevadíssima. E então, como você não pode trabalhar para elevar a carga tributária, você precisa encontrar uma maneira de encontrar recursos, né? Porque numa reforma administrativa ninguém quer perder. Os municípios não querem perder, até porque não conseguem perder. Os municípios brasileiros estão muito pobres. Eles precisam da parceria com o governo federal para enfrentar os seus desafios. Os estaduais, governos estaduais, também não querem perder. E o governo federal da mesma maneira. Qual é a saída? E aonde o Brasil errou? O Brasil errou com a presidente Dilma, porque o pré-sal era efetivamente uma fonte alternativa de receita muito expressiva, nova, até então descomprometida, que naquele momento tivéssemos feito a reforma tributária, nós teríamos como compensar aqueles que perderiam e com isso estaríamos com um país muito melhor hoje. Essa reforma, ela ainda é possível, eu acho que tem algumas figuras-chave, né, que vão, com a sua solidariedade, poder aumentar muito as chances de aprovar, né? Eu diria que os partidos, né, do centro, eles precisam contribuir com as suas posições que amenizam, né, essa concentração de poder na União, com emendas importantes afinadas com os governadores, e quem sabe a gente possa construir uma reforma diferente daquela que está sendo quase apresentada, porque não foi, aonde tem pontos muito preocupantes, a concentração de poder no governo federal, com o poder que ele terá de arrecadar e ele distribuir. A centralização da arrecadação e a centralização da distribuição nas mãos do governo federal é um péssimo indicativo. Aliás, é um indicativo de dificuldade muito grande para sua aprovação. Né? E o outro lado, por exemplo, as prefeituras da capital, os prefeitos que eu tive a possibilidade de, enfim, ouvir, Gilberto, eles estão preocupadíssimos, porque nas grandes capitais, o ISS e o IPTU são importantes. Você se lembra quando você foi prefeito, como a discussão do orçamento à Câmara em relação ao IPTU? Eu me lembro com o Jânio, as discussões que eu tinha com o Jânio, aquela quando ele pretendeu fazer os primeiros aumentos, e ele era prefeito, ele pediu para que eu fosse, inclusive, lá ao Ibirapuera para discutir. Quer dizer, na verdade, são impostos que foram colocados na Constituição por importância e com uma certa com entendimento. O ICMS Estado, pela abrangência, agora o ISS, o serviço
vinculados, foi gradativamente solucionado o problema do local de prestação de serviço, e o IPTU, um tributo fundamentalmente do município. Agora, no momento que se tira do ISS, 23% da arrecadação do ISS no Brasil é da cidade de São Paulo, como é que, por exemplo, 11 milhões de habitantes, quer dizer, ficar sujeito a um comitê gestor em que os estados vão opinar sobre a receita dos municípios? Eu tenho a impressão que isso tem que ser discutido com projetos de lei complementar, todos já sabendo o que seria, projetos de leis ordinárias, para que, enfim, se possa saber todos os impactos. Isso de dizer que a União vai compensar as perdas, a minha experiência em 65 anos de advocacia, todas as vezes que se colocou em compensação, nunca funcionou. Aliás, ao contrário, né? Só aumenta a arrecadação. Aumenta a arrecadação. Vem as contrapartidas. Realmente a sua preocupação é minha, não é? Nós temos que ficar muito atentos, porque o fato de não ser divulgado o projeto, ou ser divulgado junto com uma pressão por sua aprovação, não é uma boa sinalização. Não é uma boa sinalização. Se o governo não quer discussão, é porque ele sabe que a sociedade terá muita dificuldade de assimilar. E se a sociedade tem dificuldade, é que o projeto não é bom, porque o projeto tem que ser bom para a sociedade. Você vê o seguinte, Gilberto, um dado. Você vai ter uma alíquota única sobre comércio, o setor de comércio vai se opor, comércio, serviço, etc. Você pula de 5% do ISS para 25%. Como não vai haver exceções, porque o projeto baseia-se em não haver exceções, se houver exceções, nós criamos os mesmos problemas que temos no sistema atual. Nós estamos mudando os rótulos. Agora, como vai ter uma alíquota única de 25%, com poucas exceções, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, educação, você pula o ISS de 5% para 25%. Mas o ISS deixou de ser ISS para ser IBS, misturado com ICMS, o que representa, não é que os estados, os municípios vão receber 25%, isso vai ser redistribuído. O que, se você não tiver os impactos que isso criará em todos os municípios, etc., saber fazer, nós vamos viver um sistema caótico, entende? Eu acho que isso tem que ser discutido longamente, não pode ser aprovado a toque de caixa, não é? De maneira pormenorizada. Isso é muito difícil dar certo uma mudança tão radical, não é? Conduzida por tão poucos. Então, esse debate é fundamental, eu espero que prevaleça o bom senso nos líderes, na direção da Câmara, para que essa tramitação seja lastreada com muito diálogo, com muito estudo. Exatamente. Meu caro Gilberto, estamos chegando ao fim do programa e agradecer muitíssimo mais uma vez, enfim, estar presente aqui conosco, é uma alegria enorme rever o queridíssimo amigo, lembro muito do seu pai, como o vejo, e lembrar que nós, na década de 80, pensamos em fazer o Partido Liberal juntos, você se lembra, não é? Quando, aliás, você começou a sua vida política, o que representa rememorarmos também bons tempos. Muito obrigado pela sua presença, Gilberto. Eu que agradeço, Ives, e aproveito mais uma vez para te cumprimentar por toda a sua luta, a contribuição que você dá para um Brasil melhor em todos os campos, do direito, da reforma tributária, da política, da sociologia. Você é um exemplo a ser seguido por todos os brasileiros. Gentileza do amigo, mas fico sensibilizado. Queridíssimos telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.